Muito bem, galera. Nós vamos hoje então dar continuidade às nossas videoaulas e hoje nós vamos começar a estudar os conjuntos numéricos. Vamos lá? Bem, antes que eu comece a falar sobre os números racionais, eu vou fazer uma breve revisão daquilo que vocês já conhecem sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que você estudou recebe o nome de conjunto numérico dos naturais, ou conjunto dos naturais, representado pela letra E. Então eu fiz um diagrama aqui, em verde, que representa todos os elementos que compõem este conjunto. Mas o ideal seria que representássemos este conjunto por meio de uma reta numérica, como essa daqui. Aqui fica mais fácil você enxergar quais são os números naturais. Fica fácil você perceber que começa com o zero e vamos evoluindo por meio de uma contagem simples. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Isso quer dizer que o conjunto dos números naturais ele é infinito, tudo bem? E o seu primeiro elemento é o zero. O próximo conjunto que vocês trabalharam foi o conjunto representado pela letra Z, que é o conjunto dos inteiros. Esse conjunto dos inteiros também ele pode ser representado por meio de uma reta numérica. Ele ficará desta forma aqui. O que nós percebemos? Nós percebemos, em primeiro lugar, que dentro do conjunto dos números inteiros aparecem os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Além destes elementos, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos elementos que compõem os números naturais e os seus simétricos. Ou seja, o simétrico de 1 é o menos 1. O simétrico de 2 é menos 2, o simétrico de 3, menos 3 e assim sucessivamente. O simétrico é a mesma coisa que o oposto, ou seja, basta você trocar o sinal do número para encontrar o seu oposto ou o seu simétrico, tudo bem? Então, o conjunto dos números inteiros é formado por estes elementos aqui. A partir daqui, nós vamos apresentar para vocês os números racionais. Vocês podem estar percebendo que, a partir desta reta numérica, estão faltando alguns números. Bem, o conjunto dos números racionais ele pode ser também desenhado por meio desse diagrama aqui. Ó. E vocês estão percebendo que ele é maior do que os dois primeiros conjuntos. Isso quer dizer o quê? Que tanto o conjunto dos números naturais quanto dos números inteiros, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Isto quer dizer que todo número natural e todo número inteiro é um número racional. Mas como que nós podemos representá-lo? Bem, eu vou desenhar aqui uma reta numérica que representa o conjunto dos números racionais, representado por essa letrinha linda aqui, ó, o Q, esse Q estilizado. Mas aqui estão descritos os próprios números inteiros. Qual é então a definição dos números racionais? Todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. Aí está a definição do conjunto dos números racionais. Isso quer dizer que nós também podemos pegar todos os elementos que nós vimos até agora, os inteiros e os naturais, e considerá-los como sendo racionais. Por quê? O 1, por exemplo, ele é natural e inteiro. Ele pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, 5 dividido por 5 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Ou seja, todos os números naturais e inteiros também são racionais, porque eles podem ser representados por meio de uma fração. Vamos pegar o 2. O 2, se eu quiser representá-lo por meio de uma fração, eu posso simplesmente escrever 2 sobre 1, ou 4 sobre 2, ou 20 sobre 10, e assim sucessivamente. Vocês entenderam? Mas não para por aí. A grande questão dos números racionais são esses números aqui, ó, que são os decimais exatos e as dízimas periódicas. Se você perceber, o número decimal exato, 1,5, ele pode ser reescrito na forma de fração. Ele é 15 décimos ou 3 meios. De igual forma, o 0,5 também é um decimal exato. Ele pode ser representado por meio de uma fração, 5 décimos ou 1 meio, e assim sucessivamente. Então, sobraram alguns números, sobraram esses números aqui, ó, menos 0,3333 pontinhos, ou seja, as famosas dízimas periódicas. E é sobre elas que eu quero falar com vocês também nessa videoaula.
Então, para fecharmos essa primeira parte, nós estamos vendo aqui qual é o conjunto dos números racionais. Todo número racional ele é um número que pode ser representado na forma de fração. Quais são esses números? Todos os inteiros, que abrangem também os naturais, e além destes, nós percebemos que existem os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, nosso objetivo a partir daqui é trabalhar com as dízimas periódicas. Bem, a pergunta que eu faço para vocês aqui é simples. Como que nós podemos representar a fração de uma dízima periódica? Ou seja, o caminho de volta. Eu te dou uma dízima periódica, que é um decimal com infinitas casas, após a vírgula, periódicas. Como que a gente pode determinar qual é a fração representativa de uma dízima periódica? Bem, para que eu possa responder essa pergunta, eu irei fazer alguns exemplos com vocês. Então, letra A. Eu tenho a dízima periódica, 1,3333. Qual é o período dessa dízima? É 3. A minha pergunta ainda é aqui. Qual é a sua fração representativa? Na matemática, nós chamamos esta fração de geratriz. E a apostila ela traz um roteiro para vocês determinarem a geratriz de qualquer dízima periódica. Há várias maneiras distintas para você determinar uma dízima periódica. Eu vou explicar uma que serve para todos os casos, que é o famoso x, o x da questão. Então, nós vamos fazer aqui algebricamente alguns passos. Nós vamos dar algebricamente aqui alguns passos. Qual é o primeiro deles? Vamos chamar a sua geratriz, a geratriz dessa dízima periódica, de x. Então, nós sabemos que x, como sendo uma fração, vai ser igual a esta dízima periódica, 1,3333, 3 pontinhos. É super importante você colocar 3 pontinhos no final, tá? Ok. Próximo passo. Nós vamos agora multiplicar esta equação, esta igualdade inicial, por 10, por 100, ou por 1000, ou por 10.000 e assim sucessivamente. Qual vai ser o nosso objetivo? Vai ser exatamente deslocar a vírgula original para a direita, de maneira que venhamos a igualar as partes decimais. Então, aqui fica fácil. Eu posso pegar esta primeira igualdade e multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10 esta primeira igualdade, a vírgula vai se deslocar para a direita uma casa. Então, ficará 10x igual a 13,333. Agora, minha pergunta é, a parte decimal do número original é igual à parte decimal do número depois da sua multiplicação? Que nesse caso eu multipliquei por 10? A resposta é sim. Então, a parte decimal da equação de cima é igual à parte de baixo da equação de baixo. A partir desta igualdade, então sempre vamos tentar igualar as partes decimais. A parte decimal de cima tem que ser igual à parte decimal de baixo. Na verdade, elas já são iguais. Só basta multiplicar por 10. Mesmo não multiplicando por 10, vai dar a mesma coisa. Feito isso, o segredo é você pegar as duas equações e subtrair uma da outra, desta forma aqui. Então, pegamos a maior, 10x igual a 13,3333 pontinhos, e subtraímos da primeira, x igual a 1,3333. Perceba a ordem que eu montei esta fração aqui. Eu coloquei x debaixo de x, vírgula debaixo de vírgula. Fazendo essa subtração aqui, nós podemos perceber que nós vamos ter este resultado aqui, ó, 9x igual 13 menos 1, 12, parte inteira menos parte inteira. E percebam que a parte decimal ela vai para o beleléu. Como nós igualamos as partes decimais, se nós subtrairmos uma da outra, vai acontecer o quê? Nós iremos cancelar toda a parte decimal. Então, após a subtração das duas equações que nós estamos trabalhando, nós vamos chegar a 9x igual a 12. O nosso objetivo ao igualar as casas decimais é exatamente que durante a subtração elas vão embora. Este é o grande objetivo de igualar as duas casas decimais, ou as duas partes decimais. Agora ficou fácil, meu amor. Você já pode perceber que 9x é igual a 12, ou seja, x é a geratriz da dízima periódica. Se nós isolarmos aqui, nós vamos ter quem? X igual a 4/3, que esta é a fração representativa desta dízima periódica.
Isso quer dizer o quê? Que 1,3333, 3 pontinhos, é igual a 4/3. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com um número racional. Entenderam? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, letra B. Vamos verificar aqui qual é a geratriz desta dízima periódica. 0,232323, 3 pontinhos. Você já está percebendo aqui que o período é 23. Bem, o processo é o mesmo. Primeiro passo, vamos chamar a geratriz desta dízima periódica de x. Então, x é igual a 0,232323. A partir daqui, você vai fazer a mesma coisa que a questão anterior. Você vai multiplicar esta primeira equação, essa primeira igualdade, por 10, por 100 ou por 1000 e assim sucessivamente. O grande objetivo é que, após esta multiplicação, a parte decimal das duas equações sejam iguais. Então, aqui fica fácil você perceber que nós vamos ter que multiplicar a igualdade original por 100. Porque o período aqui, ó, nós tem duas casas, dois números, o período é 23. Então, nós precisamos deslocar essa vírgula duas casas para a direita. Ou seja, multiplicando por 100, nós vamos ter que 100x é igual a 23, 23. Perceba novamente que as partes decimais das duas equações são iguais. A partir daí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos subtrair as duas igualdades. Subtraindo as duas igualdades com o máximo de cuidado, x debaixo de x, vírgula debaixo de vírgula, percebam que a parte decimal das duas linhas vai ser zerada. Nós vamos conseguir cancelar as duas. E ficará 100x menos x igual a 23 menos 0. Ou seja, nós já estamos encontrando a geratriz da dízima periódica, que é representada aqui por x. Basta você isolar o x, você terá então x igual a 23,99. Isto quer dizer que a geratriz desta dízima periódica é igual a 23,99. Ok? Vamos então para o próximo exemplo. Vamos lá. Olha só que mudou agora a letra C. Percebam esta dízima periódica? 5,1433333, 3 pontinhos. Qual é o período aqui? O período é aquela parte decimal que se repete. Não repete o 1, não repete o 4, não repete o 14. Repete quem? O 3. Então, o período é 3. Mesma coisa, vamos chamar a geratriz desta dízima periódica de x. Então, x vai ser igual a 5,14333, 3 pontinhos. Agora, vamos multiplicar esta primeira igualdade por 10, por 100, por 1000. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer isso mais de uma vez, porque o nosso objetivo é igualar as casas decimais. Então, a primeira coisa que nós vamos multiplicar é a igualdade original por 100, para deslocar este 14, que nós chamamos de anteperíodo, para frente, ou seja, vamos deslocá-lo para a parte inteira. Multiplicando os dois membros desta igualdade por 100, ficará 100x igual a 514, a vírgula se deslocou duas casas para a direita, vírgula 3333. Mas percebam que a primeira equação, a parte decimal não ficou igual à parte decimal desta segunda equação. Então, nós vamos ter que voltar para a primeira parte e multiplicar agora por quanto? Por 1000. Para que esta parte decimal seja igual à parte decimal de baixo. Então, se nós multiplicarmos agora a primeira linha de novo por um outro número, não mais por 100, mas agora por 1000, olha só o número que nós vamos ter. 1000 vezes x igual a 5.143,3333, 3 pontinhos. E agora nós temos três igualdades. Qual das duas igualdades nós vamos trabalhar para fazer as subtrações? Exatamente isso, a segunda e a terceira. Por quê? Porque as partes decimais são iguais. Fazendo agora as subtrações, nós vamos ter exatamente isso daqui. 1000x igual a 5.143,3333, 3 pontinhos, menos 100x igual a 514,3333, 3 pontinhos. Nosso objetivo sempre é igualar essas casas decimais para que na hora de subtrair, elas vão embora.
Fazendo as subtrações, nós vamos ter aqui encontrado a geratriz da dízima periódica, que nesse caso aqui, basta isolar o x novamente, ficará 4.629 sobre 900. Isso quer dizer que esta dízima periódica que nós vimos aqui, ó, que inclusive tem um antiperíodo, ó, que é o 14, ela é igual a esta fração aqui. Tudo bem? Entenderam? Então, muito bem. Vamos para a próxima parte. Próxima parte, nós vamos enunciar um outro conjunto numérico. Então, nós já conhecemos os naturais, nós já conhecemos os inteiros, vimos agora os racionais e agora nós vamos ver os irracionais. Qual é o conceito de um número irracional? São todos aqueles decimais não exatos, ou seja, tem que ter infinitas casas decimais e não periódicas. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter números que nós não vimos ainda dentro deste conjunto aqui, ó, dentro dessa representação gráfica. Então agora percebam como que nós vamos incluir o conjunto I de números irracionais dentro dos outros três conjuntos. Na verdade, ele vai ser um vizinho dos números racionais. Uma coisa é ser racional, outra coisa é ser irracional. Pegou aí, né? Piadinha, piadinha. Então, um número racional não tem nada a ver com um número irracional. Por isso que ele tem aqui uma fronteira. Vocês estão percebendo que um conjunto não está dentro do outro. Perceberam? Então, quais são os números decimais não exatos e não periódicos? Fica fácil mostrar para vocês a partir de exemplos. Primeiro, as raízes não exatas. Tudo aquilo que for raiz quadrada, cúbica ou de qualquer índice que não for exato é um número irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56, 2, 3 pontinhos. Você percebe que é um número decimal não exato, porque tem infinitas casas decimais, e essas casas decimais não têm nenhum período, ou seja, são todos números aleatórios. De igual forma, a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 8, a raiz quadrada de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, entenderam? E assim sucessivamente. Mas além desses números, nós temos alguns números famosos na matemática que são irracionais. O mais famoso é o π, é claro, né? A constante matemática. 3,14, 15, 92, 65, 4, 3 pontinhos. Infinitas casas decimais não periódicas. E esse número aqui, ó, a letra grega φ, é o número de ouro. A proporção divina é um número representado por 1 mais a raiz de 5, tudo dividido por 2. E a sua forma decimal é exatamente isto. Tudo bem? A partir daqui, nós podemos puxar uma aplicação dos números irracionais para o cálculo das raízes aproximadas. Então, como que nós podemos determinar raízes por aproximação? Bem, para isso, nós vamos determinar um exemplo, nós vamos resolver juntos um exemplo, que é calcular aproximadamente a raiz quadrada de 8. Ó, ela não é exata, ela é um número irracional. Para isso, olha só o que eu vou desenhar aqui. Eu desenhei uma reta numérica e coloquei aqui o 2 e o 3. Por que será? Bem, eu tenho certeza que a raiz quadrada de 8 ela está entre 2 e 3. Mas por que será? Agora vem a chave. Nós já sabemos que o 2 pode ser representado por meio de uma raiz exata, a raiz quadrada de 4. E o 3 também é representado por uma raiz exata, a raiz quadrada de 9. Isto quer dizer que a raiz quadrada de 8, que não é exata, ela sempre estará compreendida entre duas raízes exatas. Isto é um teorema na matemática muito importante. Então, eu vou repetir. Toda raiz não exata, ela sempre estará entre duas raízes exatas. Que nesse caso aqui, a raiz quadrada de 8 fica bem próxima à raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, uma raiz exata antes dela é o 4, a raiz quadrada de 4. Ou seja, eu tenho certeza que a raiz quadrada de 8 vai ser 2, alguma coisa. Mas você também está percebendo que a raiz quadrada de 8 ela está mais próxima à raiz quadrada de 9 e longe da raiz quadrada de 4. Então, eu posso até colocar esse número do meio. Entre 2 e 3 tem 2,5.
A segunda questão, a segunda coisa que eu posso perceber é que a raiz quadrada de 8 é maior do que 2,5. Vocês entenderam? Agora vem a esperteza. Então, eu tenho certeza que a raiz quadrada de 8 é maior do que 2,5 e menor do que 3. Entenderam essa representação gráfica aqui? Ficou fácil, né? Então, a partir de agora, nós vamos ter que determinar a raiz quadrada de 8 por tentativas e erros. Então, você vai tentando. Bem, eu não vou tentar, ó, a tentativa vai ser o seguinte. Que número ao quadrado vai ser igual a 8? Esse é o caminho inverso da raiz quadrada. Por exemplo, eu sei que 3 ao quadrado é igual a 9, ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. Eu sei que 2 ao quadrado é 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Nós vimos isso nas últimas aulas de radiciação. A definição de radiciação, aquele pois que nós colocávamos nas explicações, tudo bem? Agora, nós vamos por tentativa e erro. Então, eu não vou tentar o 2,5, nem o 2,6. Eu vou tentar alguns números mais próximos de 9, ou de raiz quadrada de 9, ou seja, mais próximos de 3. Primeiro deles, ao contrário, 2,9 ao quadrado. Tu tem que fazer no braço, 8,41. Perceberam que já passou, né? Então, eu preciso chegar aqui nesse número ao quadrado, alguma coisa muito próxima de 8. Então eu vou descer 1. Vou fazer 2,8 ao quadrado. Daí isso aqui é no braço, tá, pessoal? Então, 2,8 vezes 2,8 tem que ser um número muito próximo a 8. Olha quem que a gente chegou. 7,84. Opa! Passou, não passou? Quer dizer, faltou, não faltou? Então, aqui a próxima coisa que eu posso perceber é que a raiz quadrada de 8 ela vai também estar entre 2,8 e 2,9. Entenderam, gente? Então, isso é que vocês precisam prestar bem atenção a essas aproximações aqui. Primeiro, já percebemos anteriormente que a raiz quadrada de 8 está entre 2,5 e 3. E agora, fazendo duas tentativas, nós vimos que a raiz quadrada de 8 ela está entre 2,9 e 2,8. Então, ela está por aqui, ó. A apostila de vocês ela pode pedir para vocês fazerem uma aproximação de uma casa decimal. Então, qual dos dois você iria escolher? Por meio de uma aproximação decimal. A raiz quadrada de 8, aproximadamente, ela é mais próxima a 2,9 ou mais próxima a 2,8? Mais próxima a 2,8. Vocês podem perceber que 7,84 para chegar a 8, faltam apenas 0,16. Agora, o 2,9 ao quadrado passa 0,41 de 8. Então, o número mais próximo seria 2,8. Por isso que eu coloquei ele mais próximo do 2,8. Estão percebendo aqui? Agora, nós vamos fazer um capricho. Tá? A partir daqui, pessoal, é braçal. Então, eu sei que a raiz quadrada de 8 vai ser 2,80 e alguma coisa. Então, eu vou fazer por tentativas e erros. Vou fazer 2,81, 2,82, 2,83. Olha só quem que apareceu aqui. 2,83 ao quadrado é igual a 8,0089. Uma boa aproximação, não é verdade? Então, eu posso dizer com certeza, aproximadamente com duas casas decimais, que a raiz quadrada de 8 é aproximadamente, esses dois tios, aproximadamente igual a 2,83. Entenderam a lógica? Na apostila de vocês, ele vai pedir apenas uma casa decimal, tá? Para você não precisar ficar fazendo tanta continha no braço, né, galera? Ok? Então, gente, esta foi a nossa aula sobre conjuntos numéricos. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, anote no seu caderno. Pode mandar por e-mail para mim ou nós vamos marcar nosso encontro online. Tudo bem? Desejo para você um ótimo estudo e até a próxima.